Olá, muito boa noite para todo mundo. Do mormaço da invernada, a estrada boiadeira mergulhou de repente num renque de guaraiúvas e gameleiras que fechava o sol dos dois lados. E o gado cansado lerdeou para aproveitar a frescura que subia da terra ensombrada. Isso já na chegada do pé da serra. E sem ter precisão de fazer correria, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV armou rancharia numa clareira lindeira da mataria e, estando agora a pionada reunida na roda da fogueira, já vai começando a nossa função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Os companheiros e companheiras fazendeiros têm toda a razão de fazer reclamação por causa do despinguelamento da cotação da arroba aqui no nosso próprio terreiro e do destrambelhamento do mercado internacional de carne, que não está rendendo tanto quanto era esperado, numa combinação aí que está deixando o povo da pecuária muito desanimado a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no eito, né? Mas enquanto a situação, no geral, é de aperto e consumição, tem um setor da nossa atividade boiadeira que está apresentando uma forte recuperação, que é a exportação de gado vivo, um assunto que rendeu um balaio cheio de boas notícias nestes dias recentemente passados. Uma das mais importantes foi a conclusão do embarque num navio gigante no Porto de São Sebastião, aqui no litoral paulista, de pouco mais de 21 mil animais. O destino é a Turquia, que já foi nosso maior freguês nesse mercado, depois andou meio de lado e agora está retomando as compras desse tipo de mercadoria do Brasil. Pois quase na mesma hora em que este navio estava sendo carregado aqui, na semana passada o Ministério da Agricultura anunciou oficialmente a liberação da exportação de animais vivos do Brasil para a Indonésia. E se a amiga pecuarista não está lembrada, este país do Sudeste Asiático é o quarto mais populoso do mundo, com mais de 245 milhões de bocas para alimentar e uma economia que está voltando a crescer com firmeza e fortaleza depois de voltear os efeitos da pandemia. Um pouco antes disso, em março e em abril, chegaram ao Marrocos, no norte da África, os dois primeiros carregamentos de gado vivo importados do Brasil, somando 5.800 cabeças. Aí, juntando estes e outros casos recentemente passados, o que tem para ser contado é que, de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nos 7 meses já vencidos agora em 2023, foram despachados para o estrangeiro 281.600 animais vivos. Esta boiada representa um fortíssimo aumento de 44,6% em relação ao resultado do ano passado inteiro. Já o dinheiro recebido pelos exportadores no mesmo período considerado somou 265 milhões e 200 mil dólares, ou 37,9% a mais do que o valor apurado nos 12 meses de 2022. Pois então que vem a recuperação, né? Porque a pecuária brasileira está preparada e tomara que dessa vez não seja nuvem passageira, né? Tendo em vista que a informação de qualidade é artigo de grande precisão na lida cotidiana dos amigos e amigas pecuaristas, o Terra Viva DBO na TV, na intenção de atender a esta necessidade, apresenta agora, em parceria com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, trazendo para vocês aí o que a gente está vendo no mercado do boi gordo, com base na pergunta do Daniel Ferreira, de Araraquara, aqui próximo da nossa região, em Bebedouro, no interior de São Paulo. Bom, o Daniel praticamente perguntou o que está acontecendo no mercado pecuário, aí, bovinocultura, e o que pode acontecer para esse próximo período. O que a gente está vivendo aqui é uma virada de mesa, né? Os preços vieram derretendo para essa última semana, trabalhando aí mais próximos dos 220 até 225 reais por arroba, isso na praça pecuária aqui de São Paulo, principal balizador aí de preços no nosso Brasil. E a expectativa é que esses preços devem continuar trabalhando com essas quedas, né? Alguns preços abaixo dessa referência já foram captamos aí alguns preços até mais próximos de 215 reais por arroba, isso aqui em São Paulo ainda, enquanto os preços aí do bovino destinado à exportação trabalhando próximos dos 230 reais por arroba, um ágio de 5 até 10 reais por arroba, dependendo da unidade frigorífica que a gente está tendo. As escalas de abate estão confortáveis, a demanda, né, a oferta de bovinos aí tem sido a suficiente, né, para atender a demanda do mercado interno.
que nós temos aí uma disponibilidade muito boa de carne bovina, pegando aí os dados de abate, né, foram divulgados pelo IBGE. A gente teve um abate aí nesse segundo trimestre, né, 2023, de 8,25 milhões, indicando aí também como foi uma alta, né, em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior, de 12% a 13% nos dois comparativos. Isso indica, né, o momento que a gente está do ciclo pecuário, né, essa fase de baixa, que a gente já estava esperando que viesse, né, e afetasse realmente os preços, que já vem trabalhando aí nos menores preços nominais desde 2020. Então, aí dos últimos 3 anos praticamente, estes preços de agora, os R$220 por arroba, são os menores preços nominais desse período. Durante toda esta semana, aqui no canal Terra Viva, os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro vão poder acompanhar uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado em 18 de agosto pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O Dia a Dia Rural, que vai ao ar às 11 horas da manhã, exibe entrevistas especiais sobre o sistema Campo Limpo, que é um programa de logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. E na sexta-feira a gente vai ter uma edição especial, direto de Cuiabá, capital de Mato Grosso, com a cerimônia oficial de comemoração da data, que será transmitida aqui pelo Terra Viva e também pelo nosso canal no YouTube. E além disso, a partir desta quarta-feira, a nossa programação vai ter ainda uma série de reportagens especiais sobre o trabalho realizado pelo INPEV. Não perca! Terra Viva DBO na TV faz aqui uma parada ligeira e volta já, aguarde. Conforme os companheiros e companheiras produtores já são sabedores, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado preliminar da sua pesquisa a respeito do recebimento de leite pelos laticínios do país inteiro no segundo trimestre do ano presente. E de acordo com o relatório divulgado, o que aconteceu foi um aumento de 3,9% na comparação com o período correspondente do ano passado. Ressalvando que estes resultados ainda são provisórios e podem ser modificados, o caso é que, numa hora como esta de agora, com o preço em queda e com a forte concorrência dos produtos importados aqui no nosso mercado, esse crescimento ficou parecendo contraditório, né, em função da realidade atual da atividade no país. Pois então, para campear melhor entendimento da situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que, como de costume, vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. É uma satisfação muito grande ter mais uma vez a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Ô, Walter, qual é a explicação para esse crescimento na captação de leite no segundo trimestre desse ano, na comparação com os mesmos meses do ano passado, hein? Se a gente pegar os 6 primeiros meses desse ano, Sidney, a gente teve soja e milho com preços inferiores ao mesmo período do ano passado, coisa de 17%, 18% abaixo. E os preços do leite também nesse primeiro semestre foram 15%, quase 16% acima do ano passado. Então a condição de produção do produtor nesse período foi melhor do que no ano passado. Surpreendeu um pouco a gente a queda de 1,2% no primeiro trimestre. Isso deve-se provavelmente a menos produtores e menos vacas produzindo, em função dos últimos 2 anos, que foram bastante duros para o produtor de leite. Mas a coisa aparentemente voltou para o normal nesse segundo trimestre, com esse dado do IBGE aí, mostrando quase 4% de subida na produção. Ô, Walter, fazendo então a soma aí do caso acontecido nesse trecho já percorrido de 2023, né? Como é que ficou a rentabilidade do produtor de leite brasileiro aí na metade do ano presente? Então, como eu expliquei, ela está melhor, né? Ela tá aquele indicador que a gente segue aqui, o receita menos custo da ração, ele está aí quase 20% acima do ano passado, em função desses motivos aí que eu indiquei. No primeiro semestre, importante, né? No primeiro semestre, não agora. No primeiro semestre, preço ao produtor mais altos, soja e milho mais baixos. Isso resulta numa situação, durante o primeiro semestre, mais favorável ao produtor de leite.
Por que eu ressalto durante o primeiro semestre? Porque nesse momento a gente já está com 2 meses de baixa de preços, né? Então o produtor que está me ouvindo, ele vai falar, aqui que esse rapaz está falando que a coisa está boa, meu preço está baixando. Então estamos falando dos 6 primeiros meses do ano. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é que esse aumento na entrega de leite da indústria influenciou o preço pago ao produtor, né? A gente está vendo o preço cair, né, Walter? Isso. O primeiro semestre, digamos assim, que foi a tempestade perfeita em termos de mercado, né? Perfeita do lado ao contrário, vamos dizer assim. A gente teve uma demanda caindo, os preços começaram o ano muito altos lá na ponta do supermercado, a produção aumentou, né, principalmente no segundo trimestre, e a gente teve um grande volume de importações. Esse aí foi o fator mais importante. Muita importação. Então, demanda menor e mais leite, aí não tem grande segredo, o preço cai mesmo. Aí dá lógica, né? Agora, ô Walter, e a respeito dos preços ao consumidor? Esse crescimento aí na captação de leite já teve alguma influência aí no mercado varejista? Sim, sim. Por sorte, os preços já caíram em julho para o consumidor final, que pode dar um alento aí para frente, né, em termos de consumo. O HT caiu 22% julho desse ano contra julho do ano passado. Se a gente pegar julho contra junho, foram 20 centavos a menos na gôndola, o que é importante, né? Isso ajuda a retomar consumo. E mussarela 8% abaixo esse ano, julho em relação a julho do ano passado. Então, essas baixas de preço já chegaram ao consumidor final. Isso pode nos trazer surpresas agradáveis aí para frente. Quer dizer que dá para acreditar numa melhora do consumo de leite e derivados aqui no mercado caseiro aí no curto e no médio prazo, então, né, Walter? Sim, sim. Tem alguns institutos de pesquisa. A gente tem um trabalho muito interessante com a Scantec, que é um desses institutos de pesquisa, que mostra o volume de vendas do HT, que lá no começo do ano era quase 8% menor do que o ano passado. E em junho, esse número foi 0. Então, praticamente recuperamos aí a venda no caso aí de OHT, durante o semestre, que dá um bom indicativo para o segundo semestre desse ano. Ô Walter, mas aí a situação no mercado de insumos, né, ela está variando muito. Aí você tem a situação da guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, você tem uma superprodução de grãos aqui no Brasil, né? Será que a produção de leite vai continuar aumentando aí agora na metade fechadeira do ano em razão dessa situação no mercado de insumos? Os preços tanto de milho quanto de soja atualmente são favoráveis ao produtor de leite. A gente até recomenda, se o produtor conseguir travar preços futuros, né, os produtores que atuam em bolsa, travem preços de soja e de milho, porque são preços, obviamente, observando seus custos, mas são preços interessantes. Como você mencionou, o mercado internacional bastante volátil, né, informações da safra americana oscilando bastante, essa questão da guerra Ucrânia e Rússia, que impacta principalmente o mercado de milho. O produtor tem que se proteger. Se ele tem preços que são interessantes para ele, para os custos de produção dele, ele tem que tentar garantir e travar esses preços para frente. Walter, agora a SECEX divulgou aí recentemente, né, o resultado da balança comercial do leite em julho, mostrando aí uma ligeira queda nas importações do setor. Isso tem alguma coisa a ver com o aumento da produção aqui no nosso terreiro ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? De alguma forma tem a ver. Se a gente fizer uma conta para trás, o que chegou em julho provavelmente foi contratado em maio, final de maio, começo de junho. Então, sim, deve ter alguma influência, sim. E tem influência também daquele fator que eu mencionei, demanda durante o primeiro semestre um pouco menor, recuperando, mas um pouco menor. Isso também ajudou a refrear um pouco os ímpetos aí de importadores. Então, os preços do leite e dos derivados oferecidos aí pelos nossos fornecedores aos importadores brasileiros? Esse é um ponto de atenção aí para frente para o nosso produtor. O GDT, que é o Global Dairy Trade lá da Nova Zelândia, caiu de novo hoje. Leite em pó caiu quase 11%. Os preços estão lá próximos a $2.500 por tonelada. Estiveram em 4.000 há pouco tempo. E isso faz com que os preços do Mercosul, de Argentina e Uruguai, caiam também. Então, isso aumenta a competitividade das importações. A gente tem que ficar muito de olho nisso, porque isso pode impactar o nosso mercado aqui.
Para a gente arrematar a prosa rapidamente, Walter, qual vai ser o resultado aí da compra ou da prometida compra de leite em pó pelo governo federal na situação geral do setor leiteiro brasileiro? Se o número for de 100 milhões de reais, que foi o que se falou, isso dá 4.500 toneladas de leite em pó. É pouco. Nós temos um excedente nesse primeiro semestre, que é mais ou menos 110 mil toneladas. Então, 4.500 seria pouco. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouco esse recurso para ajudar um pouco mais o mercado. Tá certo. Walter, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no Terra Viva DBO na TV. Parabéns aí pelo prêmio lá na AgroLeite, né? E até uma próxima vez. Abração para você e para toda a turma aí do Milk Point. Muito obrigado, Sidney. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. E veja a seguir. O frango subiu, o porco foi junto no mesmo trieiro, a carne de boi caiu, mas nem assim a nossa praça boiadeira saiu do rumo de descida da ribanceira. E se tiver aí algum companheiro fazendeiro que ainda não está preocupado, agora já está na hora de ficar. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e fazendo antes a recordação de que a nossa função aqui é mostrar exatamente a realidade do mercado, justamente para não deixar ninguém criar ilusão. O que tem para ser contado é que se tem alguém ainda que não está preocupado com o rumo que o carretão vai tomar no eito, agora já está na hora de ficar. A respeito do consumo aqui no nosso próprio terreiro, a situação está cada vez mais complicada, porque o salário do trabalhador já acabou, o Dia dos Pais já foi, mas a nossa praça boiadeira continuou largada e despinguelada na descida da ribanceira. A questão é que, mesmo com a ligeira queda do preço acontecida recentemente, a carne de boi tinha subido exageradamente durante e depois da pandemia, e ela acabou perdendo freguesia para suas concorrentes. Mas repare, amiga pecuarista, que da semana passada para cá, tanto a ave quanto o porco voltaram a subir no comércio varejista, o que teoricamente deveria reequilibrar a balança. Mas a gente ainda não tem condição de saber se no final isso vai ajudar a aumentar a venda do produto bovino ou se vai acabar derrubando a demanda pelas outras carnes em geral, né? Falando agora do mercado internacional, as notícias recebidas lá de fora também não são boas e continuam mostrando uma piora no desempenho do setor exportador brasileiro. De acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, até a segunda semana de agosto, a média diária dos embarques foi de 9.260 toneladas, um resultado que nem foi tão ruim assim, porque representou um mínimo aumento de 4,8% em relação ao período correspondente do ano passado. Mas o que está sendo motivo de preocupação e assustamento para os exportadores brasileiros é que a cotação voltou para $4.500 por tonelada, com um despencamento de nada menos que 26,5% na mesma comparação, o que derrubou o faturamento médio para $41.700.000 por dia, ou 23% a menos do que em agosto de 2022. Ao mesmo tempo, aqui na Praça Paulista, o boi do mercado externo já foi rebaixado de novo para R$ 225, falando em preço bruto, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas do Brasil inteiro, sendo que em todas estas praças a arroba caiu. A lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 220, a prazo e ainda antes de descontar o fundo rural. No sul do Goiás, o tombo foi geral, com o macho caindo para R$ 210 e a fêmea para R$ 195. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi piorou para R$ 225 e a vaca para R$ 210. Em Três Lagoas, a fêmea escorregou para R$ 205. No Rio de Janeiro, o macho já não vale mais do que R$ 210. Em Santa Catarina, o boi desandou para R$ 265. E no oeste do Rio Grande do Sul, o macho retrocedeu para R$ 8,30 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 249 por arroba, enquanto a fêmea desceu para R$ 7 o quilo, ou R$ 210 por arroba. Não foi por ilusão nem vaidade que a nossa pionada se dispôs a enfrentar essa empreitada por aquelas terras pioneiras do Alto Sertão brasileiro.
Do ponteiro ao último boiadeiro, quem abraçou a nossa bandeira e entrou nesse eito foi por trazer no peito a certeza de ter como obrigação mostrar com clareza requerida a novidade que estava sendo acontecida lá longe da cidade e o tamanho da nossa capacidade de construir o alicerce de uma nação renovada e fortalecida. Às vezes a gente acha que todo mundo já tem sabedência de que estas prosinhas rimadas, que são recitadas aqui no fechamento da nossa função, estão todas ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes que estão aparecendo aí na fotografia. Mas a nossa audiência é tão grande que volta e meia aparece alguém dizendo que ainda não tinha conhecimento disso. Pois então, o caso é de fazer aqui mais uma vez esta recordação e de avisar também que, para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro podem ligar para mim mesmo diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de entregar a boiada no retiro da ramada e de anotar as lembranças a serem dadas aos companheiros de outras quebradas, a comitiva vai fazendo aqui a retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.